Há quase 2000 anos atrás, os cidadãos de Roma foram testemunhas de uma destas maravilhas. Aqui, no local onde o imperador Nero construíra um sumptuoso palácio com um lago artificial, um novo imperador, Vespasiano, quis deixar a sua marca. Não com uma grandiosa mansão para o seu próprio deleite, não com um templo para apaziguar os deuses, mas com um imenso palácio para o povo, um anfiteatro para acolher os jogos, competições e rituais, que eram então os mais importantes acontecimentos públicos na capital. Vespasiano estava consciente da importância das relações públicas. Quando subiu ao poder no ano 69 d.C., herdou uma cidade em ruínas. Um grande fogo destruíra grande parte de Roma, 4 anos antes. O corrupto Nero, entre outros, defraudara continuamente o tesouro, e o Senado romano estava dividido em facções hostis após 2 anos de guerra civil. Vespasiano, em breve, anunciou um novo plano. Mandaria secar o lago artificial de Nero para aí construir um enorme anfiteatro público, o maior que até à data existira. Chamou-lhe Anfiteatro Flaviano, em homenagem ao seu nome de família. Gerações posteriores viriam a chamar-lhe Colosseum, ou Coliseu, devido às suas proporções colossais. O feito de engenharia que representa e o seu tamanho fazem dele o edifício mais ambicioso jamais construído no mundo antigo. Batalhões de escravos puxaram os enormes blocos de pedra calcária com que foi construída uma elipse de dimensões monumentais. Mais de 500 metros de circunferência, cobrindo 24.300 metros quadrados e com uma altura equivalente à de um prédio de 16 andares. Os arcos e pilares foram construídos primeiramente, seguindo-se as paredes laterais, enchidas com uma rocha vulcânica mais leve, chamada pómez. Com capacidade para 50.000 espectadores, o Coliseu tem praticamente o tamanho do Observatório de Houston. Os atuais construtores de estádios ainda se baseiam no engenhoso sistema de entradas e passagens aqui experimentado pela primeira vez. Ao nível do solo, contam-se 80 arcos que formam 76 entradas numeradas. Os patronos seguravam bilhetes onde estava estampado o seu número de entrada e conseguiam encontrar os seus lugares de modo tão eficiente que toda a estrutura podia ficar cheia em menos de 10 minutos. No interior, o lugar de honra era uma tribuna de mármore onde o imperador se sentava com toda a sua corte, incluindo as virgens vestais. Na bancada superior sentavam-se os simples cidadãos, por cima destes os forasteiros e os escravos, e por último, em bancos de madeira, as mulheres e os pobres. Até nos jogos públicos, a classe e o estatuto social eram os princípios da organização. Mas por que tão impressionante edifício para a prática dos desportos? Nos primeiros tempos de Roma, os jogos públicos chamados circos ocorriam apenas em dias sagrados, com o fito de apaziguar os deuses da cidade. Mas durante a época de Jesus, os torneios, as caçadas de animais selvagens e as corridas de quadrigas haviam-se tornado uma obsessão entre os romanos. Qualquer imperador que se prezasse dava ouvidos à advertência do historiador Juvenal. Nestes dias, apenas 2 coisas preocupam um cidadão romano: panem et circenses, pão e o grande jogo. A obra espetacular de Vespasiano demoraria menos de 10 anos a ficar completa, e embora ele não vivesse para ver a obra concluída, ela permanece ainda hoje o símbolo de toda uma civilização. Os romanos já haviam provado ser os melhores engenheiros que o mundo conhecera, aperfeiçoadores do arco e da cúpula, construtores de estradas, aquedutos, pontes e termas. Apesar da estética romana ser de inspiração grega, a sua tecnologia era basicamente original. Perto dali, no Panteão, uma imponente cúpula de cimento parece flutuar sem esforço no espaço. Um tão grande anel de cimento fundido, atravessado por um único feixe de luz,
só voltaria a ser tentado no século XX. Porém, é o Coliseu que detém o título do maior legado arquitetónico romano, não obstante o que se passava no seu interior ter tanto de sinistro como um edifício de magnificente. Os espectadores dispunham-se em redor de uma arena central, onde era deitada a areia para embeber o sangue derramado durante os jogos rituais. No dia da inauguração, no ano 80 d.C., o novo imperador Titus, filho de Vespasiano, abriu o anfiteatro com uma macabra caçada de animais selvagens. Num só dia foram mortos cerca de 5.000 animais. Os sanguinários rituais de celebração podiam durar mais de 3 meses. Animais exóticos trazidos das mais remotas paragens do Império eram mantidos abaixo do nível do solo, em celas ainda hoje visíveis. Os animais eram depois içados em elevadores diretamente para a arena, onde encontravam as lanças dos caçadores. Por vezes, a arena era deliberadamente inundada através do fecho dos canos de drenagem e o estádio transformava-se num pequeno mar onde se encenavam batalhas navais. Mas o ponto alto do Coliseu eram os gladiadores, escravos, criminosos e homens das mais baixas classes sociais, e até algumas mulheres eram especialmente treinados para participarem em combates públicos. Ave César, nós os que vamos morrer te saudamos. A bravura ou cobardia do gladiador era aplaudida ou insultada pela multidão que votava com as mãos o destino do vencido. Segundo alguns historiadores, um polegar levantado ou um aceno de lenço significava a vida ou a libertação de um gladiador. Se o polegar se virasse para baixo, o guerreiro vencido encontrava uma morte rápida. Durante 325 anos, o Coliseu testemunhou os mais macabros espetáculos e poderá ter sido palco do martírio de cristãos perseguidos. Finalmente, em 404 d.C., todos os sacrifícios públicos em Roma foram banidos pelos imperadores cristãos no poder e o Coliseu, danificado por terremotos e relâmpagos, caiu na ruína. Ao longo dos séculos, o Coliseu foi-se transformando numa pedreira de mármore, pilhado pelos pretensos Césares das novas eras. Mas o triunfo, como obra de engenharia, manteve-o de pé. Um símbolo omnipresente do Império Romano, daquilo que ele teve de mais magnificente e de mais depravado. Séculos após a sua construção, um monge inglês, o venerável Bede, profetizaria: enquanto o Coliseu estiver de pé, Roma estará de pé. Quando cair o Coliseu, Roma cairá. E quando Roma cair, o mundo cairá também. Pousado nas alturas, entre o ar rarefeito dos Andes, 2.100 metros acima do nível do mar, um mistério permaneceu oculto pelas florestas de nuvens durante 4 séculos. Crónicas do século XVI contavam que estas montanhas impenetráveis escondiam a última grande cidade dos Incas, Vilcabamba, a cidade onde Manco Inca, o líder dos Filhos do Sol, se refugiara dos espanhóis que tinham dizimado o seu império na sua sede por ouro.
Em 1911, um jovem historiador americano, Hiram Bingham, partiu determinado a cartografar as ruínas inexploradas do Vale do Urubamba, no Peru. Índios locais guiaram-no até um remoto pico que à primeira vista lhe pareceu totalmente inóspito à presença humana. Os índios chamavam-lhe simplesmente o Velho Pico, Machu Picchu. Bingham descreve assim a viagem. Subimos de gatas em encosta coberta por erva escorregadia. Lá no fundo, o Urubamba rosnava irado. Contornámos um cabeço e, de súbito, deparámos com fileiras e fileiras de terraços incas. Que colónia teria necessitado de mais de 100 destes terraços? Neles, podia cultivar-se alimentos suficientes para alimentar uma cidade. Era evidente que este santuário, inacreditavelmente preservado, nunca tinha sentido o peso da bota de um conquistador. Compreendi que Machu Picchu poderia vir a revelar-se como a maior e mais importante ruína descoberta na América do Sul desde a chegada dos espanhóis. O que Bingham encontrara, apesar de danificado pelo avanço da selva, era extraordinário. Um planalto estendendo-se por mais de 5.000 km², com mais de 200 habitações que revelavam um trabalho de alvenaria inigualável. Pouco a pouco comecei a perceber-me que esta muralha com o templo semicircular adjacente sobre a caverna revelava um trabalho de cantaria de uma perfeição idêntica à das melhores obras de cantaria do mundo. Que lugar seria este? Bingham chegou a acreditar que descobrira a cidade perdida de Vilcabamba, santuário de Manco Inca. Mas Machu Picchu ilude as tentativas de explicação, pois não é de todo uma cidade, mas antes um imenso centro religioso, um lugar sagrado para a observação dos rituais de uma das mais enigmáticas civilizações do mundo. Os Incas construíram um império que, no seu auge, no século XVI, se estendia por mais de 3.800 quilómetros, o mais poderoso da América do Sul. A capital inca, Cuzco, pululava com 100.000 habitantes e a sua riqueza era lendária. Este átrio, em Coricancha, o Templo do Sol, em Cuzco, esteve outrora coberto com 700 placas de ouro puro, cada uma pesando mais de 2 quilos. Como quase todos os tesouros incas, foi saqueado pelos conquistadores espanhóis. Os incas possuíam um engenhoso sentido de organização social. Apesar de não terem linguagem escrita, desenvolveram uma economia sofisticada, esculpindo terraços no terreno íngreme, irrigando-os com canais, cultivando milho e batatas, domesticando alpacas e lamas. Hoje, muitos dos índios peruanos vivem ainda segundo os fundamentos dos seus antepassados incas. E falam a língua quechua, outrora falada nos templos de Machu Picchu. Mas a mais marcante das obras incas é também a mais desconcertante. Consideremos estes monumentos em pedra. Enormes blocos graníticos tão meticulosamente encaixados uns nos outros que nem a lâmina de um canivete se consegue insinuar nas linhas de junção. Os construtores tiveram de deslocar estes blocos ao longo de vários quilómetros, desde as pedreiras. Porém, não existem provas de que possuíssem a roda, animais de trabalho ou ferramentas suficientemente duras para talhar estes blocos perfeitos. Tal como os seus laboriosos descendentes, os construtores de Machu Picchu devem ter arrastado cada bloco semitalhado a um ritmo penoso, puxando-o ao longo do solo com cordas de fibras. Por vezes as pedras eram tão pesadas que as abandonavam num campo. Mas os homens não eram punidos. Os incas preferiam culpar as pedras, chamando-lhes Sikusca, pedras cansadas.
Uma vez no local, as pedras eram finamente talhadas e colocadas no seu lugar. Podiam ser esculpidos 40 ângulos numa só face da rocha, de modo a assegurar o encaixe perfeito, ou para criar uma delicada curvatura numa parede, como a do Templo do Sol. A forma em trapézio da maior parte dos edifícios foi uma inovação inca que assegurava estabilidade durante os frequentes terremotos que abalavam os Andes. A maioria destes edifícios sobreviveu intacta, à exceção dos telhados de colmo, que pereceram sob 5 séculos de clima de floresta. Mas que se passaria aqui para justificar tão elaborada construção? Machu Picchu parece ter sido uma espécie de sede sagrada da religião inca, uma religião baseada na adoração do sol e da sua viagem através dos céus. Eis o Intihuatana, o derradeiro lugar do sol. Esta elevação, feita com pedras, permitia aos incas prever os solstícios e os equinócios, tão críticos para o plantio e a apanha do milho. No solstício de junho, que marca o começo do inverno a sul do Equador, o sol era simbolicamente amarrado à terra para assegurar o seu regresso nos meses vindouros. O festival, denominado Inti Raymi, durava 9 dias e ainda hoje é observado na antiga fortaleza inca, chamada Sacsayhuaman. Para os incas, o sol era o pai divino de todo o povo e o rei, o seu regente na terra. O ouro simbolizava as lágrimas do sol e o milho era o seu fruto dourado. Foi desta mesma fortaleza, no ano de 1536, que o líder sitiado, Manco Inca, fugiu para as montanhas para sempre. Apenas 4 anos antes, Francisco Pizarro conduziram um pequeno bando de espanhóis até ao centro do Império Inca. Impelidos por rumores acerca de um tesouro fabuloso e armados com armas superiores, menos de 200 espanhóis conseguiram conquistar uma população índia de vários milhões, mataram o seu imperador, Atahualpa, e saquearam a capital. Em julho de 1533, os espanhóis tinham recolhido 24 toneladas de ouro e prata. Quando Manco Inca perdeu a batalha final, abandonou Cusco, que em breve se transformou numa cidade colonial construída sobre as fundações indestrutíveis da cidade inca. O último refúgio de Manco Inca, Vilcabamba, poderá de facto ter sido em Machu Picchu. As provas parecem apontar para outro local, recentemente localizado mais para noroeste. Machu Picchu foi provavelmente abandonado muito antes e nessa época teria já sido vítima da selva invasora. Tal como a civilização que o construiu, Machu Picchu permanece envolto em mistério, engolido pela terra de onde brotou.
No outro lado do mundo, um novo imperador gravou a sua marca sob a forma de uma linha de pedra feita pelo homem através da face da terra, como se para dizer aos deuses: esta é a minha terra, aproximai-vos e correreis perigo. A dinastia Ming da China tinha-se finalmente libertado do jugo da lei mongol, obrigando os descendentes de Gengis Khan a retirar para as estepes setentrionais. A China, o Império do Meio, era novamente governada por um imperador chinês. E para defender o Império foi ordenada a construção de uma gigantesca muralha que se estendia desde o rio Yalu, na Baía da Coreia, até à vastidão selvagem do deserto de Gobi, 4.500 quilómetros de tijolo e pedra, 7,5 metros de altura. A maior construção alguma vez erigida pelo homem e talvez a única estrutura visível do espaço. Se fosse estendida de ponta a ponta sobre os Estados Unidos, ligaria Nova Iorque a Los Angeles. A Grande Muralha da China, que hoje existe, é a que foi construída durante a dinastia Ming, iniciada antes ainda do nascimento de Colombo, no século XV. Mas a ideia de construir uma muralha à volta do Império do Meio remonta a 2000 anos antes, ao século VIII a.C. Nessa época, a China estava num caos. Estados beligerantes guerreavam entre si e combatiam tribos nómadas que a invadiam pelo norte. Ao longo de centenas de anos, foi construída uma sucessão de muralhas de barro ao longo de montanhas e vales, numa vã tentativa de afastar vizinhos hostis. Mas no ano 221 a.C., um homem unificou a China e proclamou-se o seu primeiro imperador, Qin Shi Huangdi. Durante o seu breve reinado de 12 anos, Qin Shi Huangdi ligou uns aos outros milhares de quilómetros de velhas muralhas numa gigantesca tentativa de defesa militar contra os hunos. Esta grande muralha, autêntica cinta à volta da nação, viria a simbolizar para sempre a China, ferozmente protetora, hostil a estrangeiros, prodigiosa no trabalho, um povo unificado pela terra. A muralha de Qin Shi Huangdi deu aos chineses uma identidade nacional que nunca antes existira e significava segurança. As fronteiras a norte começaram a atrair colonos e lavradores. Na sua sombra protetora, os comerciantes aventuravam-se pela estrada que conduzia ao ocidente. Uma viagem ao longo daquela que viria a ser conhecida como a Rota das Sedas, trazendo as riquezas do Oriente à Índia, à Pérsia e a Roma. O imperador chinês escreveu: agora o povo está calmo e já não tem medo da guerra. Os homens trabalham na terra e as mulheres ocupam-se nos seus trabalhos. Mas esta era a sua versão. A muralha pode ter sido um surpreendente feito militar, mas foi também um ato brutal de trabalho forçado. 800.000 soldados, trabalhadores cativos e prisioneiros, foram obrigados a construir a muralha. Os criminosos enfrentavam um castigo particularmente cruel. As suas cabeças eram rapadas, os rostos escurecidos e com os pescoços presos com coleiras de ferro, eram enviados para províncias distantes para apanhar o entulho. Certo cronista escreveu: havia valas ao longo das estradas cheias com os cadáveres dos homens que tinham sido obrigados a trabalhar na Grande Muralha. E quando já não se encontravam homens, as suas viúvas juntavam-se à marcha. A história de uma destas viúvas transformou-se em lenda. Aqui, na ponta oriental da muralha, perto do mar da China, ergue-se um templo em homenagem a Meng Qiongnu. Segundo reza a história, Meng partiu em busca do marido, que
que fora obrigado a construir a muralha. Quando soube que ele estava enterrado debaixo da barricada, as suas lágrimas copiosas fizeram ruir a muralha. Meng descobriu a ossada do seu marido e amaldiçoou o imperador. Ao denunciar o autocrático governante, Meng tornou-se na voz simbólica da gente vulgar contra um opressor todo-poderoso. Pouco resta da muralha de Qianxihuang. Estas fortificações de pedra são o resultado de 200 anos de contínua restauração e construção sob as ordens da dinastia Ming. E o seu trabalho tem vindo a ser restaurado desde então. A muralha atravessa metade da China, contornando penhascos montanhosos e montando guarda a vales, retirando engenhosamente vantagens táticas da paisagem inóspita. Em Shanainguan, uma fortaleza circular com 3.800 metros de perímetro, contempla altaneira o oceano, assemelhando-se a um dragão baixando sinuosamente a cabeça em direção ao mar. Um fosso, com 7,5 metros de profundidade, protege este portão, chamado a primeira passagem debaixo do paraíso. A cerca de 2.000 quilómetros dali, a fortaleza Aiyuan era o último posto avançado do Império antes de se perder para o ocidente no vasto deserto da Mongólia. Entre estas duas extremidades perfilava-se uma rede de 25.000 torres de vigia ocupadas por sentinelas que viviam dentro das missões vazias. Em caso de ataque, transmitiam informações sobre as forças inimigas, enviando sinais de fumo durante o dia ou fazendo fogueiras durante a noite. Em poucas horas, informações preciosas viajavam centenas de quilómetros. Perto de Beijing, a imponente fortaleza de Badaling está construída no centro de várias muralhas paralelas, com largura suficiente para acomodar 5 homens a cavalo ou 10 soldados de infantaria caminhando lado a lado. As ameias de ambos os lados permitiam que a muralha pudesse ser defendida independentemente da direção de onde viesse o ataque. Embora tenha sobrevivido às flechas e espadas dos mongóis e dos mandchus, a muralha aguentou mal os embates ideológicos do nosso tempo. Durante a Revolução Cultural do final dos anos 60, o desprezo pelo passado levou alguns lavradores a desfazer secções inteiras de muralha, aproveitando os materiais para as suas pocilgas. Mas hoje, a Grande Muralha tem vindo a ser restaurada, se não sempre física, pelo menos figurativamente, para desempenhar o papel simbólico que em tempos representou para o espírito nacional da China. Ergue-se novamente como uma linha definidora, uma marca na terra, testemunho da resistência de um povo e dos seus antepassados que a construíram. Milhares de quilómetros para noroeste, ergue-se outra muralha defensiva contra os mesmos invasores mongóis. Mas em vez de se estender ao longo da paisagem, esta pequena muralha cercava uma pequena cidade, a cidadela de Moscovo, que em russo se diz Kremlin. Durante 8 séculos, a muralha do Kremlin de Moscovo protegeu o centro da civilização russa. Dentro dos seus 280.000 metros quadrados estão as igrejas, as catedrais e os palácios dos czares. Foi no Kremlin que nasceram os regimes de Ivan o Terrível e Pedro o Grande, onde a Igreja Ortodoxa Russa dominava as almas de uma nação. É aqui que estão os esplendores e os excessos dos Romanov. Foi aqui a capital da República Revolucionária de Lenin. E aqui
Stalin levou a cabo depurações sangrentas do seu próprio povo. Foi por trás destas paredes que se travou uma guerra fria, e foi aqui também que se abriu um novo capítulo na história russa na última década do século XX. As espirais e cúpulas deste complexo encarnam o desfilar de todo o povo russo naquilo que é um monumento às suas maiores lutas e aos seus maiores fracassos. O dramaturgo russo Mayakovsky foi ainda mais longe. A Terra, como todos sabemos, começa no Kremlin. Todavia, o Kremlin propriamente dito teve origens mais modestas. Inicialmente era apenas uma fortaleza triangular de madeira que protegia os principais palácios de Moscovo. Porém, ao longo dos tempos, foi-se alargando para albergar igrejas, mosteiros, oficinas e casas. Mas foi Ivan III, conhecido como Ivan o Grande, que no final do século XV concebeu Moscovo como uma grande capital imperial, rivalizando com Roma e Constantinopla em autoridade religiosa. Adotou a águia bicéfala como seu emblema e reclamou para si o título de governador de toda a Rússia. Título que os seus sucessores viriam a designar por czar, inspirando-se nos Césares romanos. Ivan ampliou o Kremlin, chamando famosos arquitetos da Itália renascentista para remodelarem o complexo medieval. Estes arquitetos demoliram os velhos edifícios de madeira e de pedra para construir os muros de tijolo vermelho que ainda hoje existem. Com cerca de 2,5 km de comprimento e 6 metros de espessura, as muralhas levaram 10 anos a construir e contam-se entre as mais perfeitas fortificações militares alguma vez edificadas. 20 torres cortam a linha do horizonte, rodeando a cidadela. Uma das torres inclui a Porta Spassky, ainda considerada como a mais majestosa entrada do Kremlin. Reza a história que quando Napoleão atravessou triunfante a Porta Spassky, o seu tricórnio voou, pressagiando a derrota fatal que os seus soldados viriam a sofrer durante a retirada de Moscovo. Menos de metade dos seus 600.000 efetivos sobreviveu aos rigores do inverno russo. Centenas de canhões abandonados na neve olham agora, em ar de desafio, as muralhas do edifício conhecido por Arsenal. Mas se o esqueleto do Kremlin é composto pelas suas muralhas e torres, a sua alma mora na praça da Catedral. Ivan o Grande mandou fazer 3 magníficas catedrais para formar o centro da ortodoxia russa. A sua imensa torre cineira servia de ponto focal à praça da Catedral e a toda a cidade. A Catedral da Assunção, desenhada por Fioravanti, de Bolonha, ergue-se simples, mas monumental, debaixo de 5 cúpulas douradas. Era aqui que os czares eram coroados. No interior, alguns dos mais sagrados ícones russos vigiam. O Redentor dos Olhos Irados, que era levado para as batalhas como estandarte, a mística Madonna de Vladimir, conhecida entre os moscovitas como a Senhora da Ternura. Ao lado fica a Catedral da Anunciação, em tempos a capela privada dos czares. 9 cúpulas douradas e um magnífico altar testemunharam os casamentos, batismos e agonias dos membros da dinastia imperial. Ivan IV, conhecido por Ivan o Terrível, aqui retratado num famoso filme de Eisenstein, foi proibido de prestar culto por ter cometido ofensas contra a Igreja. A execução arbitrária de suspeitos traidores e os seus ferozes ataques de raiva lançavam terror na corte. Está sepultado no edifício ao lado, juntamente com a maior parte dos czares, na Catedral do Arcanjo. O seu sarcófago jaz ao lado do filho, que Ivan matou com as suas próprias mãos. Mas a herança deixada por Ivan não foi exclusivamente má.
Foi por ordem sua que a Catedral de São Basílio foi construída do lado de fora da muralha do Kremlin. 9 cúpulas fantásticas, todas diferentes umas das outras, e levam-se sobranceiras à Praça Vermelha. Foi um capricho do Ivan que colocou a catedral no meio do ruidoso mercado de Moscovo e não dentro da sua grande cidadela. O Kremlin é testemunha dos excessos dos czares cometidos no meio da impressionante riqueza dos seus palácios. Enquanto fora das muralhas, os servos e camponeses russos sofriam duras provações, a corte dos czares rivalizava com as capitais imperiais da Europa. Um visitante, ao ver o Kremlin pela primeira vez, exclamou: horizontal e verticalmente, torres, cúpulas, espirais, pináculos e ameias enchiam tudo o que a vista alcançava. Podia ter sido a invenção de Dante, chegada ao paraíso russo. O Palácio das Facetas, o mais antigo edifício secular do Kremlin, contém a sala de visitas do czar, onde mulheres banidas das funções oficiais observavam as intrigas da corte de uma janela em arco. No Palácio de Terem existiam alojamentos reais, onde os telhados e canos eram pintados e chapeados a ouro. Aqui, o jovem czarevich Pedro, o primeiro Romanov, viu a sua família ser assassinada perante os seus olhos. Com apenas 10 anos de idade, foi obrigado a partilhar o trono com o seu meio-irmão, literalmente um trono duplo, enquanto a sua meia-irmã, Sofia, segredava secretamente instruções ao jovem czar. Foi Pedro que, em 1712, pôs fim às sangrentas intrigas do Kremlin, mudando a capital para a sua nova cidade no norte, São Petersburgo. Mas para os Romanov, o Kremlin continuava a